Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Quero chamar o diácono Maurício, ele quer dar um testemunho. A graça e a paz, amém? Já tem um tempo que eu preciso entregar um testemunho, e a gente fica adiando, mas no último resumo de vida a gente conversou com a pastora Ana. Ela falou assim: irmão, você tem que entregar o testemunho, então eu vou entregar um testemunho hoje à noite. Sabe esse meninão que você vê correndo aí, o Henrique? Dia 17 de setembro vai fazer 3 aninhos. E quando eu e a Lília decidimos ter ele, a gente orou, a Lília engravidou, e a gente fez lá o pré-natal, e nos exames veio que ia ser um menino. Nós ficamos muito felizes, porque ia ser o nosso menino, nosso primeiro filho. E a gente demorou muito tempo, faz muito tempo que a gente é casado, mas a gente demorou muito tempo, foi passando. Então a gente decidiu ter um filho. Só que não foi fácil. Eu achava que ali ia engravidar, o neném ia crescer, 9 meses, ia sair. Mas não foi bem assim. O negócio foi muito difícil. E quando a gente estava dos 7 meses para o 8º, a Lília teve complicações. A pressão dela começou a subir. A Lília foi levar o campeão lá da Lília lá. E quando ela está vendo, eu vou falando. E o negócio não foi brincadeira. E de repente, a pressão dela começou a subir. A gente procurou os pastores, a gente conversou, começamos a orar. E o negócio foi ficando mais sério, a Lília começou a inchar muito. E fugiu do controle. E quando a gente foi para o hospital aqui em Ouro Fino mesmo, o doutor Zé Maria, que nos atendeu, ele falou assim: olha, o negócio dela não é brincadeira não. Em primeiro lugar, que ela não é mais menina. E segundo, que o parto dela não é de risco, é de alto risco. Ela está com um negócio chamado pré-eclâmpsia, coisa assim. E não foi sério. O negócio não foi brincadeira não. E começou a ficar difícil. E ele pegou e mandou a gente para Pouso Alegre. E eu lembro que ele escreveu na cartinha assim para Pouso Alegre: não é gravidez de risco, é de alto risco. E a gente chegou em Pouso Alegre, aquela correria. E o pior de tudo, irmãos, que a gente estava no auge da pandemia. A pandemia começou em janeiro e a Lília começou a ter os problemas em abril. Então eu não podia acompanhá-la. E nós fomos para Pouso Alegre a primeira vez, segunda vez, terceira vez, bate e volta, eles nos mandando para trás. Só que de repente, ela passou tão mal, aí eu entrei em contato com a pastora Ana, ela foi em casa, orou com a Lília. O negócio estava tão sério que a Lília queria ir lá para Ribeirão Preto. Aí eu liguei para a mãe dela, pedi para a mãe dela vir, a mãe dela veio, ficou com a Lília em casa. Aí na quarta-feira, a Lília não tinha mais paz, não tinha sossego, muito inchada. E ela pediu para ficar na casa da minha cunhada, durante o dia pelo menos, porque lá tem os meus sobrinhos, para interagir com ela. E ela ficou na casa da minha cunhada e ficava ali, e à tarde eu ia pegá-la para vir para casa. E a gente veio para casa numa quarta-feira, nisso a minha sogra chegou. E a Lília estava tão mal, a gente teve que ir direto para o hospital. Aí chegando no hospital, quem estava de plantão era uma jovem médica. Quando ela viu o caso da Lília, ela entrou em pânico. Pelo menos se ela tivesse nos acalmado, né? Mas não, ela entrou em pânico. E mandou a Lília para uma salinha. E a Lília entrou naquela salinha numa quarta-feira à noite. E a Lília tomou 3 injeções naquela noite. Aí a enfermeira veio de encontro comigo, pediu para me chamar, falou assim: olha, pai, você tem que ir lá agora porque ela está mal, de verdade. E eu entrei naquela sala, a Lília estava com um pouco de sangue assim do lado, e naquela noite eu vi a morte face a face. Falei: a Lília não vai dar conta. Pensei comigo, tá difícil. E a gente pensa que a morte é preta, né, da cara branca, mas não é não. É um vácuo. A sensação que eu tive é um vácuo, é uma coisa estranha. A Lília sem cor, ela é moreninha, né, e ela estava sem cor. Eu falei: Jesus, fazer o que, né? Orado, a gente já tinha orado. A pastora Ana tinha pedido para a igreja orar.
Só que eu lembro que um dia antes disso, a enfermeira falou para mim assim, olha, tem um moço na recepção que quer falar com você. E eu cheguei, era o pastor Fernando. Aquilo me animou. Só que o pastor foi embora, eu desanimei de novo. Desanimei de novo, porque a coisa estava difícil, gente. Pandemia, não podia entrar, não podia ficar. Ninguém podia, aí era só oração. Aí chega uma hora que você não quer orar mais. Você cansa. Para que tanta oração? Eu cansei, gente. Eu entreguei na mão de Deus, falei, e naquela quarta-feira para mim, foi o último. Eu olhei ela desamadinha, aí fomos para um quarto, colocaram a gente num quarto. Eu lembro que ela deitou na cama e falou assim, amor, o Henrique não está mexendo mais. O Henrique não está mexendo mais. E eu guardei até o nome do aparelho que faz, que eles colocam na barriga assim para ouvir a criança, chama cardiotoque. Aquele faz parece uma bateria dentro do útero da mãe. Mas naquela noite ela falou para mim assim, o Henrique não está mexendo. Só falou isso e ficou meio que desmaiada. E eu não dormi, fiquei sentado do lado na cadeira. Aí eles deixaram eu ficar ali. Eu fiquei sentado ali naquela cadeira. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, vou fazer a última oração. Eu vou orar mais uma vez. Eu falei assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus do bispo Robson Rodovalho, do bispo Erasmo, do bispo Jairinho, que o bispo Jairinho era vivo ainda, do bispo Jairão, do pastor Fernando. Se o senhor está nesse negócio, fala agora, me dá um sinal. É a última coisa que eu peço. Você está vendo que eu não estou brincando não, estou tremendo. Me dá o último sinal, eu preciso agora. De repente eu olhei na porta do quarto, não é que eu sou numerologia, essas coisas não. Olhei na porta do quarto, número 7. Olhei para o dia que era dia 17. Olhei para as horas, 7 horas da manhã, falei 3:07. Não é possível. A gente não está em 3:07 por coincidência. E a gente aprendeu que o 7 é o número da perfeição de Deus. É o número do controle de Deus. Eu falei, Deus está no negócio ainda. Vai dar certo. Quando foi 7 horas da manhã, o médico chegou. E eu fui falar com ele e falou assim, não, eu vou operar ela. Você prepara ela que... Eles vão preparar ela que ela vai ser operada. Só que, vou voltar só um pouquinho atrás. O negócio estava tão sério que a médica falou para mim assim, a gente vai fazer um BO e vai pedir para a polícia militar acompanhar vocês até Pouso Alegre. A gente vai fazer um BO contra o hospital de Pouso Alegre. Para que eles possam aceitar, porque ela não pode ter esse neném aqui. Ela vai ter hemorragia e não vai aguentar. Nenhum dos dois vai aguentar. Foi dito bem claro para mim. E naquele momento eu fiquei triste, né? Ela falou assim, se não der certo em Pouso Alegre, vai para Itajubá. Mas Deus é tão grande que quando Ele quer que o nome dEle seja glorificado, que nenhum dos dois negócios deu certo. Não deu certo o BO, ela não conseguiu falar com a polícia militar, não conseguiu falar em Itajubá. Aí quando foi de manhã, o doutor Zé Maria, gente, Zé Maria, Deus usou ele. Chegou o Zé Maria, ele manca um pouquinho, não, eu opero ela. E a médica em roda, atrás dele, não, doutor, não, eu opero ela. Quando foi 5:11 da manhã, a enfermeira passou correndo com o Henrique no colo e falando assim, vem pai. E eu correndo atrás da enfermeira e falando, e a mãe, como que tá a mãe? Fala pra mim como que tá a mãe, a hemorragia não teve sangue nenhum. Ela falou, não teve sangue nenhum, vem pai. E nós fomos correndo, ela já abriu, tá aí a pastora, eu estou falando mentira, a primeira foto que eu mandei para ela, o Henrique peladão, a Lília ficou um perigo. Como que você tira a foto do Henrique pelado? Aí eu olhei e falei para a enfermeira, esse é o Henrique? Eu achei que ele ia ser curtinho, gordinho, não, magrelo e comprido. Eu falei, ô Henrique! Pedi para a enfermeira, dá licença, peguei ele, ergui bem alto. Falei, ô papai, tá aqui o Henrique. Mas você pensa que acabou aí? Não acabou, irmão. Fiquei ali, a Lília veio para o quarto. A Lília, mandaram eu com o Henrique para o quarto primeiro. Eu nunca peguei o nenenzinho no colo desse jeito, não sabia nem o que fazia com o Henrique, segurando o Henrique. Aí passou um pouquinho e chegou a Lília, sem cor ainda. Eu tentando, eu com a Lília tentando dar de mamar para o Henrique, mas eu vi que o negócio não estava ficando bom. Eu estava muito nervoso, liguei para minha sogra. Eu falei, dona Rosa, eu estou cansado, eu estou estressando a Lília. Vem ficar com ela aqui agora, porque a senhora também é mãe, já passou por isso. Dá uma força aqui. Aí a dona Rosa desceu, foi lá para o hospital, eu fui para casa.
Eu acabei de tomar um banho, gente. Eu sento no sofá e fiz assim um pouquinho, o celular toca. A minha sogra, Maurício, desce depressa, a Lília passou mal e mandaram ela para Pouso Alegre de novo. Eu falei, pronto, Deus, vai ficar o Henrique e eu vou ter que cuidar dele sozinho, né? Mas aí eu lembrei do número 7 de novo. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu desci, cheguei no hospital, cadê a Lília? Já tinha ido para Pouso Alegre. Volto em casa correndo, pego o carro, vou atrás da Lília para Pouso Alegre. Aí chego em Pouso Alegre, eles não deixam a gente entrar, pandemia. E não pode entrar porque não tem jeito, é pandemia, o negócio está feio aqui em Pouso Alegre, é tanto caso de Covid. Aí nisso eu enfiei a mão no bolso para tirar o celular, né? Falei, vou dar um dia. Enfiei a mão no bolso, assim, coloquei o celular no ouvido, a médica falou, não, pai, entra. Vai lá ver ela. Aí eu entrei, cheguei lá, a Lília de novo, desmaiadinha. Eu já vi um tanto de sangue nela assim, e falei, Jesus. Mas lembrei do número 7 de novo. Não, Deus está no controle. Ele falou que está no controle, então está no controle, fiquei em paz. A Lília eu fico ali naquele período, mal amanhece o dia, eles já mandam eu para trás. Não, você não pode ficar aqui, tem que ir embora. Fica a Lília lá em Pouso Alegre, o Henrique em casa. A Lília ficou mais 10 dias em Pouso Alegre. Até o irmão Bruce, nas últimas vezes, ele foi comigo, o irmão Bruce. Né, irmão Bruce? A gente chegou lá, eles deixaram a Lília vir, até na porta, falou um oi para mim e voltou. Mas depois de 10 dias, a Lília voltou para casa. A Lília voltou. E Deus honrou. Então esse meninão que você vê correndo aí, não é qualquer um, não. Você tem promessa. Você vê a Lília aqui, tem promessa. Porque eu vou falar para você. Na hora que você cansar de orar, faz a última oração, que ainda Deus está no controle. Então quando eu chego aqui na igreja, ou qualquer lugar, eu vejo, Deus está no controle dessa igreja. Ele nunca deixa a gente. Mesmo que às vezes a gente não está lá naquele auge, mas Ele está no controle. A gente quer que seja do momento, do jeito da gente. Eu queria que a Lília, que o Henrique crescesse, de repente, só fizesse assim, e pulasse para fora, mas não foi desse jeito. Senão eu não estava aqui hoje dando esse testemunho, entregando esse testemunho para vocês. Foi algo arrepiante. Foi demais. A Lília sofreu tanto. Eu só vou falar aqui, pedir permissão para a Lília, mas sabe quando você vai na praia, você toma muito sol, ou quando você queima do sol, assim, você descasca, as costas da Lília ficou desse jeito. Descascou inteiro, de tanto que inchou. De tanto que inchou, irmão. A Lília nem conversava, nem tinha força para nada. Mas hoje está aqui. Está aqui. Então Deus não fugiu do controle. Amém? Ele não fugiu do controle. Teve uma noite que o Senhor falou, ora porque ela está indo embora. Eu mandei mensagem para as meninas, vocês lembram? Nós passamos a noite orando. O dia que eu fui buscar a Lília no hospital, o Maurício não podia ir. Essa Lília, olha, depois de tudo, aí a gente vai buscar ela, mandou mensagem que era para ir buscar ela no hospital lá em Pouso Alegre. Vai eu, minha sogra, e a gente colocou, porque ela queria ver o Henrique, a roupinha que ela comprou. A gente colocou a roupinha que ela comprou, tudo, e a gente foi para Pouso Alegre. Quase chegando no Pouso Alegre, toca o celular, a Lília falando assim, olha, o médico passou no meu quarto aqui, não deu alta. Mas vira o carro e volta embora. Glória a Deus. No momento mais crítico da minha vida, dessa situação toda, eles me colocaram num quarto escuro, não podia nem ver a luz. Quando ligava a luz, a minha pressão subia. E tive que ir para Pouso Alegre, acabou de fazer cesárea, a ambulância mexendo, falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. E naquele momento crítico, eles me levaram para um quarto escuro ali, acho que é UTI, aqui em Ouro Fino. E o doutor Zé Maria falou, vai ter que ser transferida. Eu só liguei meu pensamento ao Senhor. Falei, Jesus, me dá mais uma chance. Dá mais uma chance para que eu possa
louvar o teu nome, para que se o Senhor tem propósito nisso tudo que eu estou passando, então me dá mais uma chance para que eu possa ver o meu filho novamente, voltar para casa, ver meu esposo, te adorar. E quando eu louvo ao Senhor, eu lembro de tudo que eu passei. Eu louvo de coração, porque não era para eu estar aqui. O Senhor usou a vida do pastor Fernando, da pastora Ana. Eu não sei se eles fizeram isso, mas eu escutei a voz do pastor Fernando, da pastora Ana, no momento que eu estava ali na UTI, eles orando ao Senhor. Não sei se eles estavam lá. Eu escutei vocês orando. E naquele momento foi o pior momento para mim. Foi onde eu pedi para o Senhor me dar mais uma chance. Falei, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E o Senhor me deu, gente. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, porque Ele me deu uma nova chance. Obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória, toda a adoração. Obrigado. Foi feio. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé mais uma vez. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado e orasse pelo menos 1 minuto. 1 minuto. Que você interceda por você mesmo. E ore a Deus agora e peça para Ele falar com você. Peça para Ele falar com você através da palavra. Porque o diabo quer hoje literalmente roubar a semente. Eu sei disso. Então, ore com seu irmão que está do lado. Ora, um ora pelo outro. É 1 minuto, gente. Isso faz toda a diferença. Nós estamos unidos aqui. Isso. Levanta a intensidade da sua voz. Aleluia. Igreja viva, igreja que tem virtude, é aquela que ora, que louva a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai falar comigo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fala com a sua igreja esta noite, Pai. Visita, Senhor. Nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Aleluia, que os anjos do Senhor estejam aqui passeando entre nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você crê que Deus vai falar com você essa noite? Eu também creio. Bom, pode sentar, por favor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 8. O tema da palavra desta noite é o Monte da Transfiguração. Aleluia. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Dizia-lhes ainda. Então quer dizer que ele estava falando sobre alguma coisa, né? Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Espera aí que eu estou me perdendo aqui. É bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer.
por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém? Essa passagem de Marcos aqui é muito interessante. Eu acho assim muito intrigante o que aconteceu lá nesse dia. Eu entendo que Jesus estava numa reunião anterior a essa. E se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor, o capítulo 8, o subtítulo é A Segunda Multiplicação dos Pães. Depois ele vai e está escrito, é que meu óculos quebrou e estou evitando colocá-lo, mas vou precisar. Aí depois veio a confissão de Pedro. Depois do versículo 33 ao 34, o discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Aí quando chega no 9, capítulo 1, depois entre o versículo 1 e 2, a transfiguração. E eu acho interessante, não precisa abrir não, que no versículo 8, capítulo 8, versículo 27, no finalzinho Jesus fala assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí responderam, João Batista. Outros responderam, Elias. Mas alguns dos profetas. E sabe para quem Jesus estava fazendo essa pergunta? Para os discípulos. Então, no meio deles mesmos, eles não sabiam quem era Jesus. E Jesus, entendendo isso, no versículo 39, ele ainda faz uma outra pergunta. Eles dizem isso? Mas e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? O único a dizer foi Pedro. E Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus começa a falar para ele: Pedro, não tem como você falar de si mesmo. Isso é uma revelação da parte de Deus. E é interessante, porque aí depois ele vai mais para frente, no versículo 33, aí ele começa, né? Os discípulos de Jesus devem levar a cruz. Só que quando chega no versículo 1 do 9, coloca no 1 novamente. Dizia-lhes ainda, ou seja, a conversa era essa: quem eu sou? Aí eu entendo que Jesus faz uma nova reunião. E nessa nova reunião, ele escolhe 3, que eu entendo ser os melhores amigos dele. Ele pega Pedro, ele pega o Tiago, ele pega o João, e ele sobe num monte. E ele falou: eu vou subir, e lá vocês vão ver algo muito grandioso acontecer. Só que essa passagem que eu estou lendo para vocês é em Marcos. Lucas fala sobre isso. E Mateus também fala. Interessante que João não fala. Só que eu vou pregar em Marcos, porque eu achei assim o mais completo. Mas para você entender bem, vocês têm que ler a mesma passagem nos 3 evangelhos. Porque nessa passagem aqui no capítulo 9, versículo 1, aqui é uma profecia. E estava para se cumprir aquela profecia. E qual é a profecia? Jesus estava falando: eu afirmo que dos que aqui se encontram, Jesus estava com os discípulos. Alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder, o quê? O reino de Deus. Aí depois que ele falou isso, ele chama o Pedro, ele chama o Tiago, ele chama o João e fala: vocês vão subir comigo no monte. Não sei se os outros discípulos gostaram ou não, se fizeram pergunta ou não, mas ele só levou os 3. Aí ele sobe no monte. Aqui em Marcos não fala,
mas chegou lá, deu um sono muito forte, era noite, e deu um sono muito forte nesses 3 discípulos que ele levou. Só que na hora que Pedro levanta a cabeça, que tinha acabado o sono, eu acredito que ele acordou o Tiago e o João no maior êxtase. Porque, de repente, ele viu o que na frente dele? Ele viu Jesus transfigurado. E transfigurado, a transfiguração, no grego, ela tem, deixa eu ver se eu acho aqui, ela tem um significado de metamorfo, que significa mudar a forma. Então, Jesus, ele teve uma mudança extraordinária no corpo físico dele. Por quê? Porque ele brilhava. O rosto dele brilhava mais que o sol, gente. As roupas dele eram de um branco que nunca tinha sido visto. E Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Eu imagino Pedro falando para ele, cara, a hora que nós subimos lá, o mestre, mas ele brilhava tanto, tanto, tanto. E eu leio essa passagem nos outros evangelhos, parece que eu não sinto essa intensidade, como você disse, no falar do jeito que eu sinto em Marcos. Então Marcos escreve aí, o rosto dele brilhava que nem sol, e a roupa, cara, não tem uma pessoa que consiga alvejar e deixar branco do jeito que nós vimos as vestes do Senhor. E escreve aí que além dele estar transfigurado, se você acredita que ele estava conversando com 2 outras pessoas? Mas quem era Pedro? Vocês acham que Pedro olhando iria conhecer quem era? Se Deus hoje nos visitar aqui, aparecer 2 seres aqui, conversar comigo, vocês vão saber quem são? Vocês vão dar no pé, vocês vão ficar morrendo de medo. Aqueles 2 homens conversando com Jesus, e é interessante que, era sobre o que eles conversavam? Coloca o versículo 31, não, perdão. Peraí. O verso 31 do capítulo 9. Mas eu acho que não é esse versículo. Não, pode deixar. Aí, em um dos versículos, Jesus conversando com eles, Pedro com certeza entendeu, porque devia dar para escutar, porque eles estavam ali como homens, conversando, e a conversa era sobre a morte de Jesus e sobre o que iria acontecer com Jerusalém. Aí Pedro então diz para os outros, é Moisés que está aqui, é Elias que está aqui. Jesus conversando, falando com eles, eu imagino o Senhor agradecendo por eles terem feito o que fez, imagino Jesus, o maior bate-papo com aqueles 2, contando. Eu penso que foi assim, a Bíblia não relata tantos detalhes, mas eu acredito, eu imagino Jesus conversando com aqueles 2 e agradecendo pela missão deles, que estava se encerrando ali, naquele momento. O propósito pelo qual eles nasceram e foram chamados, estava se encerrando ali. Por quê? Porque Moisés, a gente sabe que representa a lei, né, igreja? E Elias representa quem? Você fala alto, eles escutam. Elias representa quem? Os profetas. Só que é interessante que essa passagem, a mesma passagem que traz alegria para nós, também gera muitas interpretações erradas. Por quê? Porque alguns usam esta passagem para apoiar doutrinas sobre reencarnação e manifestação dos mortos. Mas a Escritura, contudo, ela não fala isso. E a palavra de Deus, ela não se contradiz, porque ela diz que não há como uma pessoa morrer e depois voltar. Não está escrito isso? Então, ela não pode se contradizer. Toda a palavra,
ela condena doutrinas que apoiam a invocação dos mortos e a necromancia. Então, a presença de Elias e Moisés na transfiguração ali significa que Jesus foi literalmente apoiado pela lei, representada por Moisés, e pelos profetas, representado por Elias, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para o Messias, e o Messias estava ali, naquele momento. Elias não passou pela morte. Todos nós sabemos que ele foi o quê? Ele foi arrebatado. Moisés passou pela morte. Então, por que Moisés voltou? Ninguém achou o corpo. Foi Deus que o matou. E é claro que o Senhor o ressuscitou, com certeza. E tirou o corpo de Moisés da onde? Do céu? Não. Não vou entrar nisso, mas em Efésios fica a base bíblica clara que Moisés estava onde? No seio de Abraão. Então Deus levou literalmente lá e os três estavam conversando. Pedro morrendo de medo com seus amigos, mas maravilhados, porque eles viram como será o Senhor na sua segunda vinda. Ele viu o corpo do Senhor transfigurado, a transfiguração. Olha que coisa legal. Então ali se cumpre a profecia. Tem alguns de vocês, alguns dentre vocês, que não verão a morte, mas verão o Filho de Deus. Como que é? Deixa sempre, por favor, não tira não. 9:1. Vai ter chegado com o poder o reino de Deus. Não tira, deixa aqui, por favor. O verso, então, enquanto Pedro, Tiago e João acordaram, eles testemunharam a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com ele. Ao presenciar aquele evento extraordinário, seria uma maneira de Jesus mostrar para eles, não sei, pode ser que você pense diferente, ou outras pessoas aqui, mas ao estudar a palavra, eu acredito que aquelas dúvidas que estavam no meio deles, porque cada um dizia que Jesus era uma coisa, mas só Pedro diz que ele era o Filho de Deus. Então, neste momento aqui, aqueles 3 discípulos tiveram uma confirmação inabalável que Jesus era o Filho de Deus. Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus realmente é o Filho de Deus? Aleluia. Então, o que diz as pessoas que fazem parte do seu convívio ser Jesus? Nós estávamos conversando com uma pessoa esse final de semana, né? E a pessoa, eu acho que quando uma pessoa, eu não sei se isso é sabedoria, se é astúcia, mas uma pessoa, quando ela quer conhecer você, às vezes ela faz um estudo da sua vida, né? Então ela começa a saber aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e daquilo que você gosta, a pessoa faz um estudo lá, para quando estiver perto de você, você poder falar, nossa, legal, essa pessoa é super, super legal. E nós conhecemos uma pessoa esses dias que a gente teve essa impressão, que antes de vir para cá, estuda a Bíblia que nunca leu, para poder agradar o Fernando e a mim. Aí fala umas bobagens, né? Fala umas bobagens, então eu fico perguntando, quem será Jesus para essa pessoa? Quem será Jesus para o povo do mundo? Quem será Jesus para as pessoas que vocês discipulam? E nós temos que pregar a igreja, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, até então unigênito, até então Ele era o único. Só depois da ressurreição é que Ele passa, né, a ser Filho de Deus. Até então Ele era unigênito. E Pedro disse, aí Pedro fala uma coisa muito interessante. Passa, por favor, Marcos 1, deixa eu ver o versículo aqui. O versículo 5. Pedro, então, ele toma a palavra. Não é que ele entra no meio da conversa.
Pedro viu que eles tinham conversado. Aí depois, quando Pedro estava com a cabeça baixada, devia estar comentando com João e com Tiago o que estava acontecendo, extasiado com medo. Na hora que ele está com a cabeça baixada, que ele levanta, porque os outros evangelhos falam, então ele vê quem? Apenas Jesus. E os outros dois já tinham ido embora. Aí Pedro começa a falar assim, oi, é 9, não tira de lá não, por favor. Marcos 9, agora o versículo 5. Aí Pedro, ele vai até Jesus e começa a conversar com Jesus, e ele fala isso que está escrito aqui, ó. Jesus, o negócio aqui está bom demais, eu não quero descer desse monte. Eu não quero voltar para a minha vida, porque o que eu vi aqui foi tremendo demais. O êxtase que eu senti aqui foi demais. Vamos fazer o seguinte, o senhor me deixa construir aqui 3 tendas, uma para o senhor, uma para Moisés e também uma para Elias. Só que na hora que Pedro estava falando, Jesus se cala. Jesus não fala nada. E era com Jesus que Pedro estava o quê? Conversando. Olha o próximo versículo, 9:6. No versículo 6, interessante, já que eu comento isso. No versículo 6, ele aqui afirma que eles estavam com medo. No versículo 7, de repente, quando Pedro está falando com Jesus, e Jesus está calado, Jesus não fala nada, Jesus não comenta, vem aquele nevoeiro, né? Vem aquele nevoeiro e toma conta do topo do monte. Então eu imagino que Pedro quase mal consegue ver Tiago, João, mal consegue ver Jesus, e do meio daquele nevoeiro, uma voz fala. Só que a voz não falou com Jesus. A voz se dirige a quem? Versículo 8, por favor. Versículo 9. Espera aí. É o 7 mesmo, perdão. Veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: este é meu filho amado. A ele ouvi. Com quem essa voz estava falando? Com Pedro? Pedro estava querendo tomar algumas decisões ali que não cabia a ele, e a própria passagem acaba dizendo, ele falou aquilo porque não sabia o que ele tinha que falar. Ele estava tão extasiado, tão apaixonado, que ele não sabia o que tinha que falar, mas você sabe que sanguíneo tem que fazer uma colocação, né? Aonde num grupo um sanguíneo fica quieto? Aí, quando ele disse que ele queria construir as 3 tendas, Deus fala para ele, filho, quietinho, este é o meu filho amado, ouvi-o, ouça ele. E o que Jesus teria a respeito disso? O que o Senhor falaria a respeito disso? O que vocês acham? Jesus concordou dele construir as 3 tendas? Não. Havia em Pedro um espírito que é o mesmo espírito que eu tenho certeza que está nessa igreja hoje. Tem hora aqui em cima que eu nem sei qual é o versículo que eu tenho que abrir. E a palavra na ponta da língua. O que vocês acham que acontece quando o diabo quer roubar a semente da igreja? Hein? O que vocês acham que acontece com você sentado aí quando o diabo quer roubar a semente? Ele faz você pensar em qualquer coisa, menos você perceber que você está num culto agora, menos que você perceba que é a palavra que está sendo lida. Por quê? Porque isso aqui vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos orar? Levanta a sua mão direita, por favor. Fala, Pai, em nome de Jesus, eu expulso daqui todo mal, todo espírito maligno
que veio roubar a palavra. Se tiver alguma arma forjada contra esta igreja, contra este culto hoje, que caia por terra. Toda oração contrária, levantada contra a igreja, caia por terra, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam aqui dentro, em nome de Jesus, batendo, expulsando todo demônio que veio atrapalhar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Senta agora, e toda essa nhaca que estava em você saiu. Então, pelo amor de Deus, mostre que vocês têm vida aí. Oh, aleluia! Glória a Deus. Gente, a coisa mais... Para uns parece natural, mas não é, né? É perguntar no outro dia, o que foi pregado lá na tua igreja? Puxa, você sabe que eu não sei? Não é normal, gente. Então, por favor, prestem bem atenção. Nós estamos em Marcos capítulo 9. Nós estamos falando de uma transfiguração. Um momento único que o Senhor permitiu que aqueles 3 meninos assistissem. Eu não sei se eles eram para ter ido ou não. Eu não sei se foi devido àquilo que aconteceu antes. Mas o fato é que o Senhor permitiu que 3 homens vissem como ele vai ser no futuro. Eles viram Jesus transfigurado, brilhando. Vocês têm noção de uma coisa dessa? Depois conheceu o próprio Elias, o próprio Moisés. Isso é grandioso demais, gente. Mas amém. Pedro então disse assim, vamos construir 3 casas? Pedro queria construir casas para homens mortos. Jesus, ele iria ressuscitar. Mas Pedro queria construir casa para gente morto, porque só Jesus é vivo e reina. Amém, igreja? Não tem como Elias e Moisés ficarem na terra, não tem como, porque eles vieram para um propósito, e aquele propósito tinha findado ali, naquele momento. Aí, homens mortos não habitam em casa. Aonde que homens mortos habitam? Que, Michele? Túmulo. Então seria mesmo uma tenda que Pedro iria fazer lá? O que vocês acham? Da boca de Pedro saiu tenda. Mas e no coração de Deus? Aquela tenda ia significar o quê? Túmulo, porque está morto. Já está aqui no céu. Túmulo. Só que o mesmo Espírito que estava em Pedro naquele dia dele falar isso, é o mesmo Espírito que atua em algumas pessoas da igreja hoje. É o mesmo Espírito. A igreja religiosa quer manter o que Deus deixou ir. Os religiosos querem manter aquilo que Deus já disse, finalizou, virou, acabou, já se cumpriu. E alguns religiosos querem que isso fique para sempre. E para ser lembrado precisa do quê? De uma tenda, de um túmulo para ser visitado, de algo e um memorial para você ver e poder lembrar. Mas não era isso que o Senhor estava fazendo naquele dia. E isso é um espírito que estava sobre Pedro. Não deixe esse espírito ficar sobre você, não. Ouça bem a palavra para você entender essa noite. Não deixa esse espírito querer conservar algo que Deus já mudou a página. Se já virou a página na sua vida, não tem por que você sofrer mais. Não tem por que você ficar alisando ou visitando algo para te trazer tristeza apenas. Vocês estão entendendo? Acabou. Deixa aí. Deixa ir embora.
Não seja religioso, não, em nome de Jesus. Mas, o que aconteceu quando Pedro disse isso? O que aconteceu mesmo quando Pedro falou em fazer 3 tendas? Hein? Vocês lembram da nuvem? Lembra do nevoeiro? Estou tendo que voltar, porque agora vocês vão entender. No nevoeiro sai uma voz muito importante. E não era Jesus que estava falando. Aliás, Jesus ficou bem calado. Falou, quero ver Pedro sair dessa agora. Acabou de tomar uma lá atrás. Ele me diz que eu sou filho de Deus. Daqui a pouco fala, mas Senhor, vem cá de ladinho um pouquinho. Não faz isso não, Senhor, o senhor vai sofrer muito. Você lembra a cajadada que Jesus deu nele? Arreda-te, Satanás, cala tua boca. Imagina, alguém falar assim com você? Mesmo sabendo que é um demônio que estava ali, você vai ficar ofendido, não vai? Meu Deus, tem um demônio falando através da minha vida. Já tinha tomado uma. Eu imagino o Senhor, oh meu Deus, não adianta. Ele é o cara. Ele é o cara. É o único que fala bobagem, mas é o único também que não tem medo de falar o que é certo. Isso é bom para os sanguíneos, né? É o único que enfrenta, o único que vai para cima e às vezes o único que tem a coragem de falar da sua convicção. Então, parabéns quem é sanguíneo. Mas dá para lapidar, viu? Em nome de Jesus. Então, no meio desta conversa, quando chega então essa nuvem, a voz disse, este é meu filho amado. Ouviu? Como assim? O que Deus quis dizer como? Ouça ele. As leis e os profetas tinham cumprido seu propósito. A lei executou muito bem o seu trabalho. E as profecias tinham se cumprido, todas. E todas apontavam para o Filho de Deus, todas. E por causa disso, não tinha mais necessidade deles estarem aqui. Eles quem, igreja? Eles quem? Moisés e Elias. Só Jesus permaneceu. Quando Pedro olha, 2 já tinham ido embora. Quem foi o único que ficou lá no monte com os 3? Jesus. Porque ele é vivo e reina. Porque ele é vivo e reina. Porque ele é vivo e ele reina. Ele é o alfa, ele é o ômega. Para ele não tem fim. Ele é eterno. Não que os outros não sejam, estavam lá, mas o propósito do Senhor não acaba. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Amém? Aí, eles então foram embora, Jesus permaneceu ali. Mas os discípulos estavam impressionados demais com aquela reunião. Eu imagino como Pedro se sentiu, porque cada vez que nós tentamos resumir a glória e o mover de Deus, nós queremos tentar levar a glória e o mover de Deus, colocar em algum lugar, ou então em algum objeto. E nós pecamos quando fazemos isso, né? Porque Deus, ele é tão grandioso, ele é tão inesgotável, que nada que a gente tenta fazer vai caber a glória dele. A glória do Senhor não cabe em nada feito por mãos humanas. Não cabe, não cabe. Então, e nem se limita a território. A glória do Senhor, ela enche toda a terra. E isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 6, o versículo 3, bem no finalzinho. A glória de Deus, ela enche toda a terra. Então não tenta pegar a glória do Senhor e colocar num lugar só para você, porque você não vai conseguir. Não vai, não cabe. Não foi feito para isso. Amém, gente? Aleluia. Amém, glória a Deus. Pedro queria congelar a história ao seu redor. E Deus fala com Pedro, não, Pedro, não é nada disso. Esquece essa história de morar nesse monte.
Não, Pedro, o que você viveu aqui foi muito bom, mas esquece disso. Não adianta você querer estender as cortinas, não adianta você querer estender as tendas em Elias, em Jesus, em Moisés e limitá-los a este monte. Não, isso aqui tem que passar daqui, descer e encontrar as pessoas que estão lá no vale. Era onde eu e você estava, meus irmãos. E Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales. Deus, Ele está nos vales, Deus está no monte. Mas naquele momento, Pedro sabia o que tinha que falar, né? Não sabia. Não sabia, mas Deus falou para Pedro: Pedro, acabou as profecias. Acabaram. Pedro, acabou a lei. Agora é ele, escuta ele. Agora é meu filho. Mas Jesus não tinha morrido ainda. Jesus não tinha ressuscitado. Que coisa tremenda. Mas Jesus já tinha vencido o diabo lá no Getsemane. Agora ele tinha que ir para a cruz. Lá ele venceria a morte. Lá ele venceria a morte. Ele foi e ele venceu. Amém? Aí, a maioria das religiões hoje querem manter os seus seguidores, os seus adeptos. A maioria das seitas, das religiões, querem manter o seu povo preso nesse tipo de padrão que Pedro estava desempenhando lá em cima. Esses tipos de religiões e seitas, semanalmente, faz esse tipo de, eles têm esses hábitos, os costumes de manter esses padrões semanalmente. E o interessante é que eles vão já ensinando as próximas gerações a serem como eles são. Como assim, pastor? Onde você quer chegar? Ô, gente, tem uma religião hoje que ela parece que não entende o que é o pecado. Então, eles acham que eles podem passar por cima do pecado assim, como se ele não existisse. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Então, não precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você não precisa clamar o sangue de Jesus. É só você ir até o sacerdote desta igreja, que ele vai dizer o quanto de reza que você tem que fazer para você ter o perdão do seu pecado. E para você não esquecer, você passa lá na sacristia e compra o tercinho, e lá você ainda tem aquelas bolinhas, que é para você não se perder em qual oração que você está. Porque é tão repetitiva, que você nem sabe mais o que você está falando. Mas se você rezar 50 de um, 30 do outro, e se o pecado for pecadaço, 100 de uma outra coisa, o seu pecado é perdoado. Mas não é o sangue de Jesus que perdoa? Hein? Então eles estão congelando e alterando a palavra de Deus. Estão vivendo em tempos que não existe, burlando e alterando a palavra de Deus, e fazendo assim o povo pecar contra quem? Contra Deus. Uai, quer dizer que eu faço tal coisa, eu rezo tal coisa e eu estou perdoada? Não, não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Amém? Aí tem um outro, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Tem um outro que se chama assim, ó, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, para quem não conhece, é o Buda. E o Buda, ele tem uma frase célebre que ele diz assim, que o ódio não pode ser combatido com o ódio. O ódio precisa ser combatido com o amor, e o amor vai prevalecer. Interessante isso, né? Não está certo o que ele falou? Mas ele não sabe quem é o amor. Ele sai de um caminho, procura outro caminho, e ele acaba se perdendo pelo caminho. Então, aquele amor a que ele diz que precisa ser forte para combater o ódio,
E está certinho, porque o contrário do amor, nesse caso o ódio, né? Mas nós sabemos que é o medo. Ele mesmo não conheceu, e o amor é uma pessoa. Vocês conhecem o amor, igreja? O amor é Jesus. Mas ele não conheceu, ele ficou congelado. E sabe o que fizeram para Buda? Porque ele já morreu. Construíram o quê? Um túmulo. Uma tenda. E as peregrinações e as pessoas vão até lá para fazer o quê? Para visitá-lo. Para pegar energias boas. E o que é que Pedro queria fazer com Moisés, Elias e com Jesus? Construir tendas para eles, para ficarem só lá em cima do monte, no êxtase. Legal, muito bom a gente buscar a Deus, ficar lá em cima, no êxtase. Mas e as pessoas que estão no vale precisando de nós? E as pessoas que precisam ouvir de nós quem é o Senhor? Então ninguém desceria, a palavra do Senhor não se propagaria. Vocês não concordam? Então o que adianta viver só de revelações, só no êxtase e não pregar a palavra? É para isso que Jesus veio. É para isso que o Filho de Deus veio. Para desfazer o quê? As obras do inimigo, e isso é uma obra do inimigo, porque é um espírito de religiosidade, de tradicionalismo, que tem que cair por terra na vida de algumas pessoas aqui esta noite. É justamente esse espírito que não te deixa ter uma experiência que você merece ter. Você merece, irmão. Irmã, você merece ter uma experiência com o Senhor. Mas essa religiosidade que está em você não vai deixar. Então, primeiro você precisa perceber a sua condição, clamar o sangue de Jesus e depois ir para cima. Porque o amor existe e ele é uma pessoa. Amém? Quem é o amor? Jesus. Mas na verdade, é o que acontece nos dias de hoje também. A maioria das religiões querem manter os seus adeptos presos, sendo que já se encerrou toda a parte que tinha que ser feita antes de Jesus. Jesus veio na transfiguração, unir o Velho Testamento com o Novo Testamento. Para isso foi a transfiguração. Ou seja, daqui para frente será a nova e eterna aliança. Daqui para frente é isso. Mas, mesmo nos dias de hoje, se nós entrar... Isso já passou faz tempo, né, o que eu estou falando para vocês. Só que nos dias de hoje, se nós formos lá no cemitério, depois dos túmulos, que são as construções mais comuns dentro do cemitério, qual outro tipo de construção que tem lá dentro? Igreja, capela, tenda. Para quê? Construiu-se túmulo para os mortos. Tá certo, morto tem que ficar em túmulo. Morto tem que ficar em túmulo. Mas, além disso, por que eles constroem capelas e igreja dentro do cemitério? Você vai a algum culto lá? Fala a verdade. Você teria coragem se eu marcasse meia-noite uma vigília lá na capela do cemitério? Vocês são tudo frouxo, hein? Nós não teríamos medo nenhum, seria bom demais, a gente ia escutar barulho, a gente ia ver vulto, ia ver tudo, ia ver o sangue de Jesus e nada poderia nos tocar. Mas faz sentido a gente ir no lugar dos mortos buscar os vivos? Então por que você constrói tendas para você até hoje? Hein? Por que você também constrói um memorial para a sua dor? Porque a palavra de Deus aqui hoje, nós estamos falando sobre a transfiguração. Estou querendo mostrar para vocês na palavra, quando é que o Velho e o Novo Testamento se unem. Quem é que estava lá no monte? E a maioria das pessoas tem a maior curiosidade para saber o que Elias estava conversando com Moisés e Jesus. Uai, está escrito na palavra.
Acho que é em Lucas, eu abri em versículo errado, mas eu acho que é no livro de Lucas, isso mesmo, Lucas 9, 28, 31 e 32 fala sobre isso. Ele diz que eles estavam falando para Jesus o que iria acontecer com ele. Estavam conversando com ele sobre a morte e o que ia acontecer em Jerusalém depois da crucificação. Ô, gente, isso é tremendo demais. Nós sabemos até o que os três estavam conversando. Isso é muito bom. Mas e agora? Vamos puxar um pouquinho o que aconteceu lá, que Pedro quis fazer e que às vezes vocês têm feito? Levanta um memorial, porque você tem medo de deixar aquilo embora, você tem medo dessa pessoa que você tanto ama cair no esquecimento. Ou então você guarda uma peça de roupa de quem já morreu. É errado guardar? Eu não guardo. A minha mãe foi lisa, né, mãe? Meu pai, quando morreu, antes de morrer, eu falei, mãe, o negócio é o seguinte, vamos fazer isso. E ela foi super gente boa, fez tudo. Mas na surdina, ela escondeu uma blusa do meu pai. E eu tinha pego tudo. E eu não sei que hora foi, porque eu não tirei o olho de cima dela. Mas mulher, quando quer ser bicho esperto, é ou não é esperto? Faz na frente de vocês, vocês não notam. Ela foi lá e pegou uma blusa do meu pai. Um dia eu abri o guarda-roupa lá. Depois de quantos anos? 8, 9 anos, né? Eu tomei um soco no peito, igreja. Eu abri, eu fiz assim, ó. Diante de Deus, é bom nem ficar falando muito, porque eu tomei um soco, um susto, porque eu não esperava, e era a blusa que ele mais usava. Diz para mim, para quê? Está lá ainda, mãe? Olha, aonde só levou? Se ela ri assim, ela está falando a verdade. Michele, ela deu para você? Mãe, onde só pôs aquela blusa? Ela chorou. Gente, eu não estou brincando, eu tomei um susto. Agora eu pergunto para você, o que adianta? O que adianta você ficar com uma aliança de uma pessoa que foi embora? O noivo que foi, o namorado que acabou, tem cartas? Se ele tem uma carta de uma antiga namorada dele, não quero nem saber se foi 50 anos atrás. O negócio vai doer como, meninas? Me ajuda aí, não é como se fosse agora? É ou não é? Aí, ó, todo mundo assim, ó. Não dá, gente. Não dá para ter foto, não dá para ter nem presente. Não é assim que você pensa? Não tem problema, mas o Senhor mandou falar. Não. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Mas se pisar na bola, dançar, não vai ter nem 44 anos que vai me lembrar do meu moreno. Mas não tem uma coisa que fique dentro da minha casa e nem ele. Misericórdia, né? Mas fala para mim, para que esse memorial de dor? Para quê? Para quê? Interessante que o próprio Deus trouxe os dois, falaram com Jesus, o velho com o novo, se resolveram finalizar, o próprio Deus pôs um fim no ciclo. Por que você não põe? Por que você não põe? Eu não sei se você é chato, tá bom? Não sei se você é chata, viu, irmã? Mas o que é chato, o que é chata? É quando você encosta perto da pessoa, com o namorado, né, do lado novo, o casamento bem feito, e fala do velho. Tem que pessoa que não tem outra conversa, se não é falar do que já acabou. Não tem por onde. Você entendeu por que o Senhor mandou essa palavra para nós? Novo Testamento já está em vigor,
Jesus é a graça, Ele está vivo, mas não adianta guardar Ele só para você, sabe por quê? Senão você vai ficar lá no êxtase, aleluia, irmão, aleluia, vai ficar, sabe, não vira, você tem que descer, você tem que pregar, você tem que tirar as pessoas do inferno, que é para isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra de Deus, sair do monte e descer para o vale, e provar para esse povo que Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Mas e você, como é que vai fazer isso? Se o diabo dá a volta em mim nas suas forças, por quê? Vira e mexe, você faz uma tenda. Tem gaveta de mulher que é tenda. Tem gaveta que lá no fundinho tem a foto do cicrano, do fulano, do parente que já foi, disso que acabou. Se é pai e mãe, algum parente muito legal, em nome de Jesus, tira da gaveta, coloca no porta-retrato. Aí você vai falar para mim, pastor, eu não dou conta, eu morro se eu ver aquela foto. Morre nada. Passa 3, 4 dias, você acostuma com a foto. Nem foto deixei a minha mãe colocar no começo, né, mãe? Nem foto, porque foi muito dolorido, foi horrível o que nós passamos. Foi horrível. Então, foto no começo ia judiar. Na hora que a gente estava melhor, vai na casa da minha mãe, na minha casa, das minhas irmãs, tem foto. Não machuca mais. Mas é uma pessoa que tem significado para nós. Agora, levantar tenda, fazer túmulos para as pessoas que só arrasou com você, que só te fez mal e você ainda mantém lembranças. Não, isso aí não vai te deixar crescer. Você vai congelar o passado na tua vida e não vai ter serventia nenhuma, a não ser de memórias ruins. Mas se você não concorda, continue sofrendo. Faça bom proveito do seu sofrimento. Só não fique vendo as coisas de domingo, porque aí se domingo faz muito sofrimento, não vem na igreja porque está em depressão, né? Só não curte essa tristeza de domingo. Mas olha bem a palavra do Senhor. Ela é boa. Deus é bom. Finaliza o teu passado. Põe um ponto final e comece de novo. E se mesmo recomeçando, já tem algumas coisas que não é legal lembrar, vira a página. Coloca um perdão aí, perdão é muito bom. Coloca um perdão aí, vira a página. Amém? Eu acho legal. Os que não falam ficam assim, ó. E outros estão lá em Nárnia, não sabem nem o que está acontecendo aqui. Em tudo a gente dá graças, né? Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. É tempo de nós deixarmos os mortos ir embora. Jesus está vivo e Ele está aqui. Aleluia. Não existe nenhuma base bíblica, não existe nenhuma base bíblica que dê respaldo para qualquer ser humano fazer uma imagem de escultura de quem já morreu, que tenha a feição de quem já morreu, ou que tenha a feição de qualquer outro ser na face dessa terra, fazer essa imagem de escultura, fazer pedido para a imagem, se ajoelhar, fazer uma aliança com essa imagem, fazer votos, promessas e depois adorar essa imagem, achando que foi ela que te deu alguma coisa. Não, isso é uma religiosidade. Não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Isso é fazer túmulo para os mortos, sabia? E isso é pecar contra Deus. Misericórdia. Alguns ainda têm o absurdo, eles ainda usam, né? De um absurdo que é falar o que Deus não mandou. E algumas igrejas então ficam congeladas no pecado. Assim como eu expliquei para vocês, é como se o pecado não existisse. Eles passam por cima de tudo.
Eles acham que estão certos, é a verdade deles, mas não tem respaldo para a palavra de Deus, nem na lei e nem nos profetas. Que dirá agora no tempo da graça? Não tem respaldo. Sinto muito se eu acabo ferindo você, né? Sinto muito, mas essa é a verdade. É melhor essa verdade doída do que você ficar com esse pecado. Porque alguma pessoa que foi muito importante para você te ensinou assim. Não. Enterra os mortos. Enterra. Enterra os mortos, porque isso não vem de Deus. Amém? Feche os olhos. É legal quando fecha os olhos. É legal porque nesse momento você pode entrar na presença de Deus e dizer para o Senhor, ter a coragem de dizer para Ele: Senhor, me muda naquilo que eu estou enganado. Porque há uma grande possibilidade de você estar enganado, ou enganado em algumas coisas que se diz respeito à palavra de Deus. Há uma grande possibilidade. Filosofias vãs não tem respaldo na Bíblia. A Bíblia condena. Se uma base bíblica não respalda, então não vem de Deus, não vem do Senhor. Ninguém vai conseguir ver o Rei da Glória se continuar sendo religioso. Não vai, irmão. Não vai. Religioso não perdoa. Religioso não coloca a Bíblia como a sua fé. Religioso não confessa, tem vergonha de Jesus. Religioso vem para a igreja, mas durante a semana sai na rua, faz as coisas que não deve, olha para o lugar que não deveria estar olhando, mexe com quem não deveria estar mexendo. Religioso faz tudo, menos entender quem é o Senhor. Sim, é um confronto. É um confronto. Então olha para dentro de você agora e fala para o Senhor: Senhor, tem a liberdade de mudar o que está errado em mim. E mesmo você que já caminhou bastante tempo na fé, pode acreditar. Às vezes existe um padrão em nós que é muito difícil ser quebrado. E às vezes a gente nem nota que está entristecendo o Senhor. Misericórdia, Pai. Ninguém vai conseguir ver o Rei da Glória se continuar sendo religioso. Ninguém. E qual o significado que tem essa transfiguração? A transfiguração de Jesus revelou a sua divindade. A transfiguração nos fez entender que nós entramos na nova e na eterna aliança, e que tudo que está escrito ali vai se cumprir. Tudo. Tudo. Nós não estamos mais sozinhos. Não estamos mais enganados. Jesus se revelou. Aleluia. Moisés não tem mais nada para nos oferecer, igreja. Elias não tem mais nada para nos oferecer. E tem algumas religiões que são baseadas nisso, mas nós não. Nós temos o Rei da Glória e Ele é vivo. Ele sim nos oferece. E o que Ele nos oferece? Se nós nos arrependermos, se nós confessarmos o nosso pecado e abandonar, o que Ele nos oferece é a vida eterna. É a vida eterna. Então não importa o que está te chateando, não importa quem você era, decida daqui para frente ser um homem e uma mulher de Deus. Finda aqui hoje o teu pecado.
coloco um ponto final aqui hoje em nome de Jesus. Aleluia. A voz disse: cale-se. Só uma pessoa ouçam-no. E quando eles despertaram, e quando eles se depararam, quem é que tinha ficado? Jesus. E o que o Senhor Jesus disse? Marcos, pode abrir os olhos, olhem para cá, por favor. Coloca para mim, Mateus 4, versículo 17. Aquela voz que apareceu, ela apontou para Jesus e o autorizou a falar. E quem foi aquela voz que apareceu lá? Foi Deus. E daí por em diante, passou Jesus a pregar e a dizer, dali para frente, depois do monte da transfiguração, dali para frente, arrependei-vos, porque está próximo. E em outra tradução, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí teve um dia, eu acho que foi antes disso, Jesus estava lá, próximo à praia, e tinha que pagar um imposto. E esse imposto era o de César, né? Ou era do templo? Eu não lembro, estou achando que até era do templo, né? Porque não tinha só o imposto e o som daqui é fera, viu? Pastor não bobeia, nem com manutenção e com nada. E me digam, por que essas coisas acontecem? Porque nós estamos no caminho certo. Alguma coisa aí quis travar a sua mente, mas volta para cá rapidinho. Então Jesus precisava pagar um imposto do templo. Os meninos que tinham uma idade lá acima, acho que de 18, era obrigatório, tinha que pagar o imposto do templo, da igreja. Não era o de César. Só que os discípulos chegaram para o Senhor e falaram o que para ele? Nós não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro. O que Jesus falou para eles? Quem lembra? Vão pescar? Fala para mim, pelo amor de Deus. Você tem uma conta para pagar hoje. E eu convido você para ir pescar. Você vai? É difícil, né? Jesus falou para ele, não contou o que ia acontecer. Depois, eles foram pescar. O que tinha dentro da boca do peixe? O dinheiro para pagar o imposto dele. E eu acho que de mais um, né? Que era de maior, que era o de Pedro. Estava dentro da boca do peixe. Aí eu digo para você, o reino de Deus tem respostas e tem estratégia para tudo que você precisar. Você entendeu? O que você tem que pagar essa semana? Busca Deus que Ele vai te dar estratégia. Tem como ir pescar? Tem mar aqui? Então não é o peixe. Tem saída para tudo. Tem alguma coisa que está te encurralando, que você está sem saída?
Tem alguma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso resolver isso. Meu Deus, é para me resolver? Não é, não é, não é. Calma. O reino de Deus tem saída para tudo. Tem as estratégias, tem a ideia. E se você fizer aquilo que está lhe sendo proposto pelo Senhor, não está errado, irmão. Pois dentro da boca do peixe não estava lá o dinheiro? Você vai falar para mim, isso é loucura? Poxa vida! Loucura seria ficar no êxtase lá em cima. Não, eles desceram e começaram a viver a glória de Deus. Tem coisa na tua vida aí que você sabe, né? A conta não fecha, né? Fala a verdade. Aí você fala, meu Deus, passei. Como que isso aconteceu? Como que isso? É o Senhor, não tem outro. É chegado o reino dos céus. Jesus bateu o martelo e falou, a partir de agora, sou eu que estou no comando. Que tinha que cumprir, já cumpriu. Que tinha que ter sido dito, já foi. Agora sou eu. Ouçam a Jesus. Amém? O que você precisa essa semana? Quando eu estava em casa, eu conversei com a irmã da Lília no outro dia. E no hospital em Pouso Alegre foi um dia que a tua pressão foi nada. Se abrisse a porta do quarto que ela estava em Pouso Alegre muito rápido, a pressão dela subia. Aí eu lembro que eu conversava com você e você falava, pastor, eu só quero louvar o Senhor novamente. Eu pedi para ele uma nova chance. Naquela noite que Deus falou para mim, ora, porque o espírito de morte está lá. Eu falei para algumas meninas e nós começamos a orar. Quem que mandou orar? Quem? Saiu de que isso? De mim? Não. Se é ele que respalda, dá certo. Dá certo. E tinha sido um dia que a Lília estava muito, mas muito, muito mal. Foi gravíssimo, igreja, foi gravíssimo. É que contado muito tempo depois, parece que perde a intensidade, né? Mas nós quase perdemos a Lília, o Maurício quase perdeu a Lília. Mas para a glória de Deus, o Senhor falou, ora, por que ele mesmo não evitou? Por quê? Porque ele precisou dar um sonho para José e dizer para ele, tira o menino e vá para o Egito. Mas pai, nós estamos aqui em Jerusalém, eu vou levar a criança justo para o Egito? Sim, leva, porque vão intentar contra a vida dele. Se José não leva Jesus, o que teria acontecido? Porque o próprio pai não cuidou. Porque precisou visitar José em sonho. Então, não pense assim, não, tem certas coisas que não precisa colocar a mão, mas tem outras que você precisa ouvir a voz do Senhor. Não é receita de bolo não, igreja. Qualquer problema que você tem, pode ter certeza que existe uma saída, mas você precisa buscar a Deus. Amém? Amém, amém? Aleluia. Então vamos louvá-lo. Ouçam. De que maneira nós podemos ouvir o Senhor hoje? A palavra. Ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é o verbo é a ação. Ele é a palavra. A palavra é Ele. É Ele. É Jesus. Amém? Então vamos louvar em nome de Jesus. Lília, nova oportunidade foi te dada, irmã. Então louva com toda intensidade. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a
Glória a Deus. Sai daqui essa noite com essa palavra no coração. O reino dos céus tem caminhos. E o Senhor vai te mostrar. Seu problema vai se solucionar. Tem saída para tudo com o Senhor. Tem saída para tudo, isso não é brincadeira. Ele é fiel, Ele é soberano. Amém? Dá um abraço no seu irmão aí do lado e diz para ele: enterra os mortos. Fala mesmo, enterra os mortos. Porque o que o Senhor tem para você é vida. Uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Vão com Deus. Me desculpe se a palavra o ofende. Mas antes de ser ofendido pela palavra. Eu já fui muito ofendida pela palavra. E achava que estava certo. Mas aí eu vi que não tem como. Então, transfiguração para você aí também, viu? Se renove, se transforme. Você é uma nova criatura. Vão com Deus. Deus abençoe.